Boa tarde. Curso O Livro dos Médiuns, uma fabulosa ferramenta de refletir e entender a mediunidade. Estamos falando no capítulo 4 sobre os efeitos físicos. Para esse tema, os efeitos físicos, é fundamental entender o papel que os efeitos físicos têm nas diferentes revelações. Perceba que o efeito físico, também chamado em algumas vertentes de milagre, porque efeito físico abrange atuações extraordinárias frente à matéria, englobando a cura, o transporte de objetos, a materialização. Que em termos evangélicos apareceu na transformação da água em vinho, no andar por cima de água, na materialização ou multiplicação de pães e nas inúmeras curas de Jesus. Que papel teve a mediunidade de efeitos físicos de Jesus em toda a sua tarefa e todo o seu messianato? Ora, o impacto, a popularidade, a reunião de mentes para ouvir a sua mensagem fundamental seria muito menor sem a mediunidade de efeitos físicos, sem os milagres. Há alguma dúvida sobre isso? Não haja. Moisés, na sua missão de conduzir um amontoado de escravos até a Terra Prometida e nesse trajeto de 40 anos forjar uma identidade, uma civilização. Ele teria esse poder sobre esse povo de Israel sem a mediunidade de efeitos físicos? O maná que vinha do céu, a pedra de onde emanava nutrientes para aquela humanidade, a presciência, a mediunidade, tudo o que ele fazia. O que vocês acham? Sem os próprios 10 mandamentos foi uma psicografia. O que seria da obra de Moisés sem a mediunidade de efeitos físicos e outras mediunidades? O que seria do trabalho dos apóstolos, as primeiras comunidades, o cristianismo primitivo, sem as mediunidades em geral, sem a voz direta, que é uma mediunidade de efeitos físicos também, sem as curas, etc. E no próprio Espiritismo, lembrando que o Espiritismo surgiu na França, nos salões sociais da França, pelo fenômeno das mesas girantes, que é, claro, mediunidade de efeitos físicos. Entre outros fenômenos de materialização, etc, etc. Em suma, das 3 revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo, a mediunidade de efeitos físicos ocupou o papel central. Depois diminuiu a sua importância. Porque é evidente que
Posteriormente, não houve mais materialização de alimentos vindos do céu em Israel, não houve mais uma série de fenômenos produzidos por Jesus na pessoa dos seus discípulos. Alguns permaneceram como as curas, outros não. No Espiritismo, as mesas girantes acabaram, mas as curas permaneceram. Mesmo as sessões de materialização, tão impactantes, estão muito mais raras que no tempo de Eusápia Paladino. O próprio Chico Xavier manteve uma reunião de produção de efeitos físicos, de materializações, por 2 anos. Depois Emmanuel falou que não era a prioridade. Já não era a prioridade, já tinha cumprido a sua função. Para os São Tomés, que tem como critério, existe o que eu vejo, o que eu toco, o que eu sinto, a materialização, os fenômenos, os milagres eram fundamentais, e como isso é prevalente para muita gente, cumpriram um papel fundamental e hoje são muito mais raras. Mesmo assim, por existirem tanto na forma, especialmente da mediunidade de cura, mas também em outros fenômenos de materialização, é fundamental entendê-la, porque, inclusive, é ferramenta de compreensão das mediunidades em geral, as quais, agora, precisam ser desenvolvidas como ferramentas fundamentais de sobrevivência, de êxito, nesses nossos agudos tempos de provas. Sem a ajuda de mais alto, sem a conexão com nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, as grandes correntes de luz do espaço, vai ser quase impossível sobreviver às tensões de 2026. Abramos a conexão. De nada serve uma torneira sem a conexão com a caixa d'água. De nada serve um eletrodoméstico se não estiver conectado à fonte. Dediquemo-nos a isso então. Para isso serve esse curso, esse é o objetivo desses nossos encontros de domingo, certo? Estamos no capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. No capítulo 4, o capítulo 4 é caracterizado por dezenas de perguntas feitas por Kardec e respondidas por São Luís, espírito de grande envergadura, que lhe dá respostas preciosas. Já fomos até a pergunta número 15, nos nossos 2 encontros anteriores, especificamente sobre esse capítulo 4. Recomendo que vocês, quem não viu, volte, quem não se lembra, volte, para consolidar os aprendizados. E agora vamos a partir da pergunta de número 15. Vamos lá? O título do capítulo... Deixa-me ver. O título do capítulo 4 é Teoria das Manifestações Físicas. Estamos na pergunta 15, feita a São Luís. O espírito pode agir sem o concurso dos médiuns? Tá. Esteja claro que a pergunta se dá no contexto das manifestações físicas. Então vamos lá. O espírito pode produzir manifestações físicas, intervenções objetivas na matéria, sem o concurso dos médiuns? Olha o que diz São Luís. Pode agir à revelia do médium.
Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal, imprescindível à produção de fenômenos físicos. É dessa maneira que o concurso de um médium, como o entendes, no sentido da produção consciente, participativa, direta nos fenômenos, nem sempre é necessário. O que acontece, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. Então, muitas vezes, por exemplo, na casa que tem o chamado poltergeist, batidas nas paredes, barulho de correntes que todos ouvem, etc, etc. Essa casa produz efeitos físicos com participação de médiuns, sem que os próprios médiuns participantes tenham consciência disso. É coletada neles, como disse aqui São Luís, a energia, o fluido animal de que os espíritos necessitam, sem que eles saibam. Pergunta número 16. A mesa animada por esse fluido animal, emitido por um médium, age com inteligência? A mesa, assim animada com esse fluido, ela pensa? A resposta é como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Uma batuta de um maestro faz movimentos interessantíssimos. Por causa desses movimentos interessantíssimos, podemos concluir que ela pensa? Então, diz aqui São Luís, é como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Não pensa. Não pensa. Mas a vitalidade de que ele está animado lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Nós bem sabemos como isso funciona. Essa garrafa minha de água, ela não pensa, mas ela pode fazer um movimento inteligente do tipo, vá para a direita e ela vai, vá para a esquerda e ela vai. Dê-me um pouco d'água e ela dá. Não por ter pensado assim, mas por estar sob a ação da minha mão. A mão, no fenômeno espiritual de efeitos físicos, é o fluido animal. É através do fluido animal que uma inteligência, no caso, um espírito, manipulando o espírito animal como nós manipulamos as mãos, age sobre a matéria. Nós, através das mãos, agimos sobre a matéria e o espírito, através do fluido animal captado de um médium de efeitos físicos, atua sobre a matéria. Movimenta as mesas, faz curas, transforma água em vinho, faz com que o mar seja estrutura própria para caminhar sobre ele, etc, etc. Multiplica pães. É bom saber, termina a resposta São Luís, que a mesa em movimento não se torna espírito. Assim como a água, movimentada por mim, não se torna um ser inteligente. Ela apenas está a serviço de alguém inteligente.
Então, é bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito e não tem pensamento nem vontade. Muito bem. Pergunta número 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno físico? O espírito ou o fluido captado junto ao médium? O espírito é a causa do movimento e o fluido é seu instrumento. Ambos são necessários. O que é mais importante numa apresentação musical? O violonista ou o violão? De um ponto de vista, podemos dizer que é o violonista, mas o que poderia produzir o violonista sem o violão? Então é preciso o espírito e o fluido para produzir o fenômeno mediúnico físico. Pergunta número 18. Qual o papel da vontade do médium? Olha que pergunta interessante. Chamar os espíritos, diz São Luís, chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar o fluido. Quando o espírito está consciente do funcionamento do mecanismo próprio da manifestação de efeitos físicos, ele colabora muito mais. Então há uma colaboração inconsciente do médium e há uma colaboração consciente. Nessa mediunidade consciente, onde ele colabora sabendo do que se trata, ele potencializa os fenômenos, dá mais profundidade, mais alcance, do que na doação inconsciente de fluido animal. Pergunta 18a. É indispensável a vontade do médium? A resposta é: ela aumenta a potência do fenômeno. Mas nem sempre é necessária, desde que pode haver um movimento sem ou contra a vontade do médium, o que é uma prova da existência de uma causa independente. Então, é indispensável a vontade do médium. A vontade do médium, na produção de fenômenos físicos, aumenta a sua potência, mas nem sempre é necessária, desde que pode haver um movimento sem ou contra a vontade do médium. Pergunta número 19. Por que motivo não podem todas as pessoas, produzir o mesmo efeito e todos os médiuns não têm a mesma potência? Foi falado na pergunta anterior que a vontade do médium, o conhecimento do médium a respeito do mecanismo da produção de efeitos físicos aumenta a potência dos fenômenos. Já é uma parte da resposta a essa pergunta 19. Mas vamos à resposta de São Luís. Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade de combinação dos fluidos. E ainda da maior ou menor simpatia do médium com o espírito que nele, com os espíritos que nele encontram a potência fluídica necessária. Então, a potência de um fenômeno mediúnico de materialização depende de diversos fatores. Vamos a eles. Há uma capacidade orgânica na mediunidade, com a qual alguns reencarnam dotados dela.
Primeiro ponto. Há uma questão de combinação dos fluidos do médium e do espírito manifestante. O que faz com que muitas vezes todo fenômeno mediúnico seja cada vez aprimorado, porque cada vez melhorada essa combinação de fluidos do médium com o espírito manifestante. E também uma questão de simpatia, de sintonia, de vibração entre o médium e os espíritos, de forma que um médium antiético, egoísta, será um instrumento muito imperfeito para espíritos de luz. E um médium mais elevado espiritualmente poderá dar passagem para espíritos imperfeitos, mas sob o seu controle, de forma que não é obrigatório que na manifestação de um espírito obsessor, por exemplo, que o médium seja atirado no chão, que haja gritos, palavrões, etc. Porque o médium é atuante na manifestação e cerceia a violência, a agressividade daquele espírito menos evoluído. Interessante, não é? Então, a aptidão orgânica ajuda a definir a potência dos fenômenos produzidos por um médium. Ele já vem com isso de berço, em seu corpo. A combinação de fluidos, uma combinação energética é necessária. Uma simpatia de propósitos, de vibrações, também é necessária entre ele e o espírito. Essa potência, como a dos magnetizadores, é maior ou menor. Há magnetizadores com mais potência e outros com menos. Há médiums de efeitos físicos mais potentes que oferecem um instrumento mais poderoso. Assim como há violões melhores ou piores para um violonista executar a sua música. Encontramos nesse caso pessoas inteiramente refratárias. Há pessoas que são médiuns de efeitos físicos e que têm horror a isso. Têm horror a isso. Resistem demais. Outras em que a combinação só se verifica pelo esforço da sua vontade. E outras, enfim, em que ela se dá tão natural e facilmente que elas nem percebem, servindo de instrumentos sem o saberem, como já dissemos. Última pergunta de hoje, pergunta número 20, lá do capítulo 4, segunda parte, que tem por título Teoria dos... Deixa eu ver de novo. Teoria das manifestações físicas. Pergunta número 20, endereçada a São Luís. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas, diz São Luís, respondendo, essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem o auxílio dos espíritos. É o que é considerado hoje o paranormal, que
movimenta objetos à distância pela força do pensamento, que materializa coisas, que produz curas, às vezes, ou efeitos no corpo das pessoas, às vezes, mesmo sem a participação de espíritos. Tal é o poder orgânico que elas trazem. Então, essas pessoas, ditas elétricas, tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos de efeitos físicos e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums paranormais, nem sempre são médios. Então há efeitos mediúnicos, efeitos paranormais e efeitos mistos, onde há uma participação da paranormalidade do médium a serviço de espíritos, tanto na luz quanto nas sombras. Então, paranormais com um certo grau de evolução conseguem produzir efeitos físicos, às vezes confundidos pela ação de mistificadores, enganadores, e isso é delicado, precisa realmente de uma lógica, de uma observação bem construída. Existem médiums que vêm com uma aptidão de efeitos físicos, mas que colocam essa aptidão a serviço dos espíritos. Há manifestações físicas onde o fluido animal ou o fluido necessário para os efeitos físicos são retirados de outros médiuns. Então são três condições. O fenômeno de efeitos físicos produzidos unicamente pelo próprio médium, o fenômeno de efeitos físicos produzidos por médiums sem aptidão para efeitos físicos, onde o fluido animal é retirado de outros médiums, e o fenômeno de efeitos físicos produzidos pela ação dos médiums com o fluido do próprio médium, que dá passagem, que é instrumento dos espíritos. Então, a resposta, se há pessoas ditas elétricas que podem ser consideradas médiums, ele fala que essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem o auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Fica claro? Entendam isso para poder discernir os fenômenos. Ainda que seja difícil de, na ocorrência de um fenômeno, só por olhar esse fenômeno do ponto de vista material, que se consiga saber se o fenômeno foi produzido apenas pelo médium, por outros espíritos com fluido animal retirado de outros médiums, ou pela ação dos espíritos, utilizando-se de fluidos animais do próprio médium comunicante. Para ter essa certeza é preciso contemplar o fenômeno do ponto de vista espiritual, o que às vezes é conseguido por videntes. O clarividente, distinguindo as energias e as presenças espirituais, pode lhe dar essa resposta. Que sem esse dom será muito difícil de discernir uma manifestação puramente
do médium, de outra manifestação sem o concurso do médium para a produção do efeito físico, daquele médium, mas apenas de outros, daquela terceira, onde é a atuação do espírito somada às energias e aos fluidos do médium que geram o efeito físico, a cura, a materialização ou outra mediunidade de efeito físico. Espero que tenha ficado claro. E assim nós vamos compreendendo melhor a química, a atuação dos espíritos, a atuação dos médiuns no fenômeno mediúnico. A partir da materialização, nós vamos tirando regras e leis e entendimentos que vão funcionar em todas as formas de mediunidade. Veja se isso serve para você, espero que sim. Se ficou claro ou se não ficou, manifeste-se nos comentários. E a gente vai buscando, hoje mesmo ou em outro momento, essa melhor clarificação do fenômeno, dos fenômenos. Tá certo? Vamos saudar agora os amigos, Adelaide Dias, Andréa Silva e Avelino Carvalho, todos dando o seu boa noite. Tomara que isso tenha servido para vocês. Se não serviu, façam perguntas, comentários, observações e compartilhem. Porque, voltamos a dizer, nunca estivemos num momento dessa vida sob tanta influência espiritual. Há realmente um Armagedon no espaço, como previsto no Apocalipse. É uma guerra do bem contra o mal. E nessa guerra é imprescindível o fluido animal que um lado e outro vem coletar na Terra para produzir a guerra no espaço, no mundo espiritual, e para operar fenômenos na matéria. Seremos, numa metáfora, fornecedores de armas para a sombra ou fornecedores de armas para a luz, conforme a nossa consciência e a nossa vibração. Sejamos mais conscientes do fenômeno mediúnico, é esse o objetivo desse nosso momento, desse nosso curso. Se você tem como atitude preponderante na sua vida o egoísmo, saiba que você vai sempre apoiar as sombras. Se você tem momentos de busca do bem coletivo, você vai ter momentos, talvez cada vez mais, de estar a serviço da luz. Tenha certeza, minha amiga, meu amigo, que define o bem e o mal é o sentido que damos para as nossas capacidades, para as nossas possibilidades, para os nossos poderes, para as nossas energias. Sejam elas materiais, o nosso corpo, as coisas que nós dominamos, sejam elas sociais, como o dinheiro, as capacidades mentais, espirituais, intelectuais, artísticas. É do uso que nós dermos do poder, do sentido que nós demos aos nossos poderes, que definirá se nós estamos agindo na luz ou na sombra. E isso depende da amplitude do bem, do benefício que você busca em cada momento. Se você faz uma oração que seja voltada exclusivamente para os seus, sem amplificar, sem transbordar esse bem buscado para outras pessoas, você está no campo da sombra, no campo do mal. Se você considera o bem, no bem pretendido, no bem buscado, o bem para todos, você está no campo da luz. Observe
todos os seus gestos, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas palavras e todas as suas ações a partir desse critério. Se você for no hospital visitar um parente doente, ore por ele, mas ore também por todos os outros doentes do hospital. Se você for orar por alguém querido que esteja fazendo um concurso público, um vestibular, ore por ele e por todos os outros que fizerem o mesmo. Se você orar por uma partida de futebol, ore pelo seu time e pelo outro. Deixando a questão da vitória, deixando a questão da vaga no concurso público, deixando a questão da cura ou não, a serviço, a critério do alto. Como quem diz, com Jesus seja feita a vossa vontade. Tá certo? Isso é o que hoje conseguimos vislumbrar como ação do bem, e isso é o que hoje conseguimos vislumbrar como ação do mal. Observe-se a partir desse critério e torne-se cada vez mais agente da luz. Paz e bem, no próximo domingo continuaremos com mais questões feitas a São Luís e um ótimo final de domingo para vocês. Aliás, daqui a pouco, às 19h30, estaremos no Centro Espírita Sementes de Luz fazendo uma palestra a respeito desse momento que nós estamos vivendo. 2026 é um divisor de águas na história dessa humanidade e de cada um de nós, obviamente. Às 19h30, na Rua João Ramalho, 158, São Vicente. Você é nosso convidado. Estejamos juntos. Acompanhe nosso calendário de palestras no Facebook, nosso canal de vídeos no YouTube. Vamos estar juntos. Vai ser uma alegria caminharmos juntos. Grande abraço, paz e bem, até a próxima.